Animação. What do you say? I want you to be my VP. I want you. You're my vice. Well, George, I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The Vice Presidency is a mostly symbolic job. However, if we came to a different understanding, I can handle the more mundane jobs, overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy. Yeah, right. I like that. Chegava aos cinemas no dia 31 de janeiro de 2019 o filme Vice, o novo filme aí do Adam McKay, e um filme que trouxe o Christian Bale, a Amy Adams e o Steve Carell para contar uma história de um dos vice-presidentes norte-americanos mais controversos, mais polêmicos que tivemos aí na história. O filme que teve como grande chamariz justamente a transformação física, né, que o Christian Bale passou, é um filme que teve aí mais ou menos um budget estimado de 600 milhões de dólares. É um filme que teve um alto orçamento para a indústria americana, muito mais, por exemplo, do que o filme que a gente falou agora há pouco, o Green Book, que teve 23 milhões de dólares de budget. Agora, ao contrário de Green Book, Vice é um filme que não vai muito bem na sua bilheteria, né? A receita mundial dele está batendo 58,7 milhões de dólares, ou seja, um filme que ainda não se pagou. Talvez a grande questão dele seja justamente ser um filme com o holofote todo para a história americana e para a questão do vice-presidente e tal. Ou, então, ou assim, porque ele é chato mesmo. também. Eu não acho ele chato. Não, é que eu... Enfim, vamos. E é um filme que está indicado em 8 categorias, né? Ele está concorrendo a melhor filme, melhor diretor, melhor ator com Christian Bale, melhor edição e montagem, melhor atriz coadjuvante com a Amy Adams, melhor ator coadjuvante com o Sam Rockwell, melhor maquiagem e melhor roteiro original. A gente tem essas categorias que Vice está concorrendo. Até já comentei aqui em off com o Dani que o Sam Rockwell concorrendo a ator coadjuvante é uma sacanagem, né? Porque esse cara aparece o quê? 15 minutos no filme, tipo... E nem tá nada... Eu não achei nada demais. Nada demais. Mas é que a academia ama uma boa imitação, né? Tipo, ele tá muito igual ao Bush. Muito igual. Eu concordo. Tem indicação. Mas ele tá muito igual. E a academia ama. Ficou parecido? Toma, indicação ao Oscar. Tanto que Rami Malek vai ganhar um Oscar aí, né? Pelo cosplay, né? Exatamente. Pelo fazer cosplay, exatamente. É por uma dentadura, gente. É pela dentadura. Eu acho que ele devia carregar a moça da maquiagem pro palco na hora que ele ganhar o Oscar. Pois é. Agora, gente, assim, ó, é um filme que realmente, né, ele tem todo... Assim, se a gente tá falando de uma premiação norte-americana, esse é um filme bem norte-americano, né? Então, Dani, diz pra gente, além aí do Adam McKay, que é o cara que é o diretor do filme, Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell e tal, todos esses que a gente já falou aqui, quem mais que compõe essa equipe técnica de Vice? Bom, vamos lá. Esse filme tem a trilha sonora do Nicholas Britell, que fez a trilha do Moonlight e do A Grande Aposta, e que está indicado pela trilha sonora, nesse ano mesmo, do Se a Rua Bill Falasse, e que tem muita chance de ganhar, inclusive. Então esse cara tá em todas aí. E pelo jeito ele é parceiro do Adam McKay e parceiro do Barry Jenkins e tudo mais. A montagem desse filme é do Hank Corwin, que também fez a montagem do A Grande Aposta, né, que é o outro filme lá do McKay, que foi indicado e tudo mais. E o Hank Corwin também fez a montagem do A Árvore da Vida, só pra gente ter uma ideia. A fotografia desse filme é do Greg Fraser, que fez ou Fraser, né?
que fez a fotografia do Foxcatcher, do Rogue One, né, do Star Wars lá, e do A Hora Mais Escura, entre outros filmes. E você já falou quase todo o elenco, né? Christian Bale, a Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, aí tem a Alison Pill e o Jesse Plemons como os principais nomes do elenco. Pois é, como eu disse, é um filme que tem aí nessa questão bem norte-americana na sua raiz, e para quem não sabe, Vice conta a história, né, do Dick Cheney, que é um cara que foi vice-presidente do Bush. Ele se aproximou, né, na juventude do Partido Republicano, ao ver na política uma grande oportunidade para ele se ascender na vida. Só que ele acaba se aproximando lá do Donald Rumsfeld, que é o personagem do Steve Carell, e ele logo se torna ali um assessor, um braço direito desse congressista ali e tal, que é o Donald, o personagem do Steve Carell. Com a renúncia do ex-presidente Richard Nixon, aos poucos os republicanos que não estavam se associando ao governo, eles ganham uma importância imediata dentro do governo norte-americano, né? E com isso, tanto o Cheney quanto o Rumsfeld, eles acabam voltando, né, à esfera do poder do partido. Décadas depois, com a decisão do George W. Bush, que é vivido aí pelo Sam Rockwell, em se lançar candidato à presidência, o Cheney, ele é cortejado para assumir o posto de vice-presidente, ele faz ali uma negociação e aceita ser esse vice-presidente. Porém, ele tem uma visão muito peculiar ali, né, para ser um vice, porque ele quer ter amplos poderes dentro do governo, nessa chapa formada aí com o Bush. E aí essa história ela vai se desenvolvendo até chegar lá na questão da invasão no Iraque, Osama Bin Laden, o Saddam Hussein e tal, e tudo isso. Então a gente acaba conhecendo essa figura que é o Dick Cheney, que é um cara que realmente foi um dos vice-presidentes mais poderosos que os Estados Unidos já teve. Qual que era a grande questão por trás disso? É que o Dick Cheney era um cara que, quando fez o acordo com o Bush, ele meio que falou assim pro Bush, eu fico aqui cuidando de toda a parte administrativa e você vai ser o rostinho do governo, entendeu? E aí o Bush, que era um tapado, ele acaba aceitando, porque para ele era mais fácil, né? Então ele é um cara altamente assim, influenciável e tal, e o Dick Cheney acaba sendo esse cara que acaba tomando conta do governo americano. Inclusive com decisões importantes como vamos invadir o Iraque e tal, e por aí vai. Para começar falando do filme em si, eu acho que tem uma questão interessante que é a montagem dele, né? É um filme que ele tem uma montagem interessante, porque por ser um filme político, ele faz algumas brincadeiras ali na montagem, na sua narrativa e tal, que deixam o filme um pouco mais dinâmico, porque se fosse uma coisa mais House of Cards, assim, vamos dizer, ele talvez fosse mais maçante do que ele já é. Ele já é um filme maçante, mas eles conseguem amenizar um pouco com essa questão da montagem. Agora, eu achei o filme extremamente complicado nas suas justificativas de tudo, sabe? Eu acho que ele tenta abraçar várias questões ali políticas e não sei o quê, e meio que ele se perde um pouco, sabe? Porque eles falam sobre aquela questão do poder, eu não lembro mais o nome que eles dão lá pra essa questão, que é tipo assim, o Estado poderia tomar conta do governo como um todo, e eles até falam um pouco sobre a questão do... Em situações de guerra, ele ganha mais poder, né? E aí ele aproveita que ele pode declarar guerra, que ele pode... A condição política tá favorável a uma guerra para ganhar esses poderes e deitar e rolar. Exato, né? Então, mas eu acho essa explicação no filme muito, assim, complicada, sabe? Eles não são didáticos, eles tentam ser didáticos, mas eu acho que eles se enroscam ali e tal, e você fica meio, caraca, o que esse cara realmente quer? É o poder pelo poder? O que tá acontecendo aqui, né? Então eu acho ele confuso nesse sentido, assim. Eu acho que ele tenta contar, ele tenta ser uma biografia de um cara importante, mas ao mesmo tempo ele, sabe, escorrega muito nessa parte didática do que realmente ele, sabe, como que ele foi arquitetando o seu plano para realmente chegar onde ele queria. Nossa, né? Eu tive uma impressão até meio contrária. Eu acho que ele explica demais algumas coisas. Eu acho que isso que torna ele chato.
Será que é isso? Será que eu acho que ele é tão explicativo que eu fiquei confuso? Então... É que o filme anterior a impressão que eu tive desse filme, inclusive, é mais ou menos aquilo que a Carissa falou antes. Eu já vi esse filme antes. Eu acho que ele é o filme anterior do diretor, que é o A Grande Aposta, a versão política. Mas exatamente! É exatamente a mesma estrutura. Exatamente. Só que ele troca o tema economia por política. Em todas as partes técnicas, ele funciona do mesmo jeito também. Só que eu acho que funcionou muito bem na Grande Aposta, porque a Grande Aposta realmente tem um tema muito, muito, muito complexo, que, tipo, acaba o filme e você fala, tá, acho que eu entendi, mas ninguém entendeu, na verdade. Mas eu acho que ele torna o filme divertido, dinâmico, o filme é engraçado. Eu gosto muito do ritmo da Grande Aposta. Só que o Adam McKay, ele tava meio que surgindo ali, né? Por mais que ele tenha filmes anteriores, mas ele ganhou realmente uma projeção com a Grande Aposta, né? Sendo indicado ao Oscar aí. Então é o primeiro filme que eu tinha visto dele. Aí a hora que eu vi esse, eu falei, tá, então é o mesmo filme, né? Só que ele trocou o tema. E aí, só que eu acho que ele explica demais. E porque política não é tão... É complicado, mas não é tão complicado quanto a economia, que era o tema anterior dele. Então eu acho que ele fica explicando umas coisas que eu acho que ele até subestima a inteligência do público, sabe? Sei. Tipo, tem umas coisas que a Amy Adams fala pro marido, que você fala, gente, mas tipo, ela não precisa estar falando isso, sabe? Isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Talvez seja isso. Eu acho que ele explica demais algumas coisas. E eu concordo com você sobre ritmo. Eu acho que tem algumas partes pelas quais ele passou muito rápido. Por exemplo, o tempo que o Dick Cheney foi CEO lá da empresa petrolífera deve ter sido super importante para ele aprender esses traquejos da carreira dele. E, tipo, isso não é mostrado no filme. Em compensação, ele passa um tempo gigante mostrando ele no começo do Partido Republicano e tal. Eu acho que ele se perde um pouco na distribuição melhor do tempo dessa biografia, sabe? Sim. E ele fica muito preso, pelo menos foi a sensação que eu tive, fica muito preso. Tudo bem que é o que ele tem, né? Ele não pode querer mergulhar demais, talvez, na quem era realmente o Dick Cheney, porque, enfim, é uma pessoa real tal, e o que você tem são as ações dele, né? Então ele tá tentando analisar com base nas ações. Eu sei que ficou muito igual, né? Tanto o Bush quanto principalmente o Cheney pelo Christian Bale, né? Ficou muito igual, a maquiagem ficou muito boa, mas em algum momento eu me senti vendo uma coisa distante, sabe? A coisa que eu mais pensei ao longo desse filme foi como eu queria um documentário sobre isso, pra eu entender direitinho e pra... Não, tudo bem, eu entendi direitinho, eu acho muito incrível até como dá pra fazer paralelos com o Brasil, né? Sim. E a política... Sim, é um filme sobre o Mourão, gente, na moral, sério, é um filme sobre o Mourão. Só que... Mas faz muito sentido, dá pra fazer paralelos muito loucos, tipo, sei lá, imagina um filme desse falando sobre, de repente, se não o Mourão, pelo menos o Temer, já dá pra falar também alguma coisa dele assim. Eu me senti distante, sabe? Não sei explicar, mas eu me senti distante, eu me senti querendo ver um documentário, e aí eu... Então, mas será que não é também porque é uma figura que é desconhecida? Então, porque é uma figura desconhecida, tanto que o filme começa trazendo pra gente... Assim, essa figura que eu vou contar a história pra vocês é uma figura silenciosa, é um cara que, tipo, ninguém dava muita bola pra ele e tal. Tanto que a gente aqui, quando começou a acontecer as guerras no Iraque, no Afeganistão e não sei o quê, todo mundo ficava tirando o sarro, era do Bush, né? Tipo, porra, atacaram as Torres Gêmeas. Passou um tempo, o Bin Laden assumiu a culpa. Passou um tempo, o Bush falou, viu? Assumiu não, né? Botaram... mas ele meio que não disse que não também. Mas aí ele pega e fala assim, passa um tempo, daí o Bush pega e fala, estamos atacando o Iraque e tal, daí, tipo, ficava uma tentativa de colar o Saddam Hussein aos ataques que não colava muito. E todo mundo ficava tirando sarro, era do Bush, assim, era tipo, caraca, mano, o que esse Bush tá fazendo? Que cara tapado e não sei o quê. Ficavam falando desse tipo de coisa. Aí, o que a gente percebe é justamente isso, é que o Dick Cheney era um cara, assim, muito silencioso, ninguém conhecia direito ele, a gente está sendo apresentado para um personagem que a gente não conhecia, e aí, tanto que assim, para eu fazer uma validação, vamos dizer assim, da interpretação Christian Bale, eu falei, preciso conhecer esse cara na vida real. Aí eu fui ver várias entrevistas do Dick Cheney, quando ele era vice-presidente, depois que ele deixou de ser vice-presidente, não sei o que, fui ver tudo isso. Quando eu vi as entrevistas dele, você fica
embasbacado com a interpretação do Christian Bale, porque assim, ele coloca inclusive o tom de voz que o cara tem, os tiques com a boca assim que o cara tem, a parte física também, né, que é muito impressionante como eles ficaram parecidos e tal. Então assim, tem muita coisa ali impressionante na interpretação do Christian Bale, mas é um personagem completamente desconhecido do público mundial, vamos dizer assim. Do público brasileiro, porque o americano ele conhece. Sim, exatamente. Essa é a ironia, mas é um filme de um cara americano fazendo um filme pro público americano. Agora, o engraçado é que você pensa na Grande Aposta e, de modo geral, o público brasileiro não gostou muito, mas, assim, e eu vi muita gente gostando mais de Vice do que de A Grande Aposta, e eu, pessoalmente, gosto muito mais de A Grande Aposta. Eu acho que é um filme que tem um ritmo bom, que ele consegue, foi como a Larissa falou, falar de um tema que é muito mais complicado e difícil e fazer com que ele seja mais palatável, com piadas em momentos certos. E eu acho que em Vice ele perde um pouco a mão em tudo isso. Ele pega o mesmo molde, coloca em Vice e não necessariamente funciona tão bem, sabe? Se você tira cada parte do filme individualmente, por exemplo, a montagem, se a gente for pensar nela sozinha, poxa, a montagem é legal. Ok, as interpretações são legais. O roteiro é até legal, mas quando ele junta tudo, parece uma bagunça. Parece que não misturou direito, que tá, tipo, alguma coisa tá exagerada e outra tá faltando. E aí, assim, é por isso que o ritmo não tá bom, porque... E aí onde eu acho que a montagem do filme é muito problemática, porque, ok, as inserções são interessantes, o montador, inclusive, é um montador bom, mas ele perde nisso que a Larissa falou, assim, de tipo, em alguns momentos ele não desenvolve, o que também é um problema de roteiro, e aí o montador talvez tenha ficado meio perdido, porque, ok, aqui eu não tenho muito desenvolvimento de personagem, então eu vou e insiro isso aqui. Aí daqui a pouco tem um desenvolvimento enorme de alguma coisa desnecessária, e aí o filme perde no ritmo porque fica aquele pedação, sabe, de uma coisa que todo mundo já entendeu e todo mundo tá meio que de saco cheio de ver aquilo tudo, e enfim, e eu acho que o filme poderia ser enxugado, sabe? Corta quase, sei lá, 30 minutos de filme dava pra ser tirado. Se eles tivessem pensado em como deixar o filme mais dinâmico. E é aí que eu acho que a montagem não é tão boa e o roteiro talvez não seja tão bom assim, porque quando junta tudo, parece que tá sempre faltando alguma coisa ou outras estão exageradas, e inclusive o elenco, a gente tem um elenco maravilhoso, mas ele não necessariamente é tão bem desenvolvido. A gente tem o Christian Bale sendo bem desenvolvido, mas o resto do elenco, você tem a Naomi Watts aparecendo em 2 cenas que, tipo, sendo uma âncora de jornal. Really? Meu Deus, é verdade. Não, a própria Amy Adams, agora entrando aí como melhor atriz, eu falei, por quê? Por quê? Eu concordo, ela como melhor atriz coadjuvante, eu adoro a interpretação dela. Ela é a clássica mulher republicana, gente, sério. Tipo, eu vi minha tia ali, sabe? Tipo, porque ela é maravilhosa, né? A Amy Adams é maravilhosa fazendo qualquer coisa. Nossa, eu achei eu achei ela super comum, sabia? Não me trouxe nada assim de novo, assim. Eu acho que o roteiro é muito injusto com ela, porque eles colocam ela pra falar uma coisa que eu entendi isso, não precisa estar me explicando um negócio que eu já entendi. Ela é a Margot Robbie de Vice, sabe? Mas eu gosto muito da interpretação. Eu concordo muito com o que a Carissa falou. Eu acho que o filme tem um grande problema no tom. Assim, só pra deixar claro que eu tô falando só mal do filme, mas eu gosto do filme, tá? Eu acho o filme divertido, eu gosto de política, eu gosto como ele mostra os bastidores, o quanto os bastidores, na verdade, são muito mais importantes do que aquilo que a gente tá vendo e tal. Eu acho que o filme não tem tom, assim. Porque na Grande Aposta, como foi o primeiro filme nessa dinâmica mais divertida, funcionou. Nesse, eu tive a impressão que simplesmente o Adam McKay sou eu editando meus vídeos pro YouTube. É tipo, eu vou falar sobre o Richard... Sério, eu vou falar sobre o Richard Nixon agora. Deixa eu mostrar uma foto sobre o Richard Nixon. Agora eu vou falar sobre a Guerra do Iraque. Deixa eu colocar uma cena da Guerra do Iraque aqui. Agora eu vou falar sobre poder. Vou colocar uma imagenzinha de um leopardo caçando outro, que inclusive não tá nem em alta resolução, gente. Eu fiquei revoltada com isso. Tem uma parte do filme que não tá nem em alta resolução. Meu filho, você não tinha uma imagem do National Geographic ali pra você colocar. Enfim. Com esse dinheiro todo, né? Mas eu achei a direção sem tom, assim. Por exemplo, o filme todo é narrado pelo personagem do Jesse Plemons. Aí tem um momento que
você começa a ouvir os pensamentos do Dick Cheney. Tipo, o filme tá inteiro em terceira pessoa e de repente ele é a primeira pessoa e depois ele abandona e volta pra terceira pessoa. Não tem um tom, sabe? Um diretor tem um tom. E o filme não tem. Eu entendi, assim, duas coisas que eu acho, até em questão de atores mesmo, né? O Steve Carell, pra mim, a ironia que ele conseguiu colocar lá na Grande Aposta, ele teve um personagem tão interessante. Nesse, pra mim, ele ficou muito, sabe, qualquer pessoa, sabe, qualquer político, né, qualquer imagem, coisa meio clichê de qualquer político seria assim e tal, parece que ele não tava no automático, no piloto automático, e a escolha não do Jesse Plemons em si, o ator, né, mas esse personagem, pra mim não fez sentido. Quer dizer, é um personagem que tá lá narrando e de repente aí ele morre porque o coração dele... É uma tentativa de ser uma coisa meio irônica, não, do então, tipo... Porque a ironia no A Grande Aposta, já que a gente tá fazendo paralelos, né? Ela funciona muito bem porque é tudo tão revoltante que você tem que olhar de maneira irônica. Nesse também, esse princípio é esse, né? É tão revoltante a política e tudo isso que aconteceu que eu vou olhar para isso de uma forma totalmente sarcástica. Mas a impressão é que realmente não casou. Esse sarcasmo teria que ter sido melhor trabalhado, porque ele tem bons momentos. Eu gosto também de várias coisas do filme, de vários bons momentos do filme, mas no todo, realmente, na hora de montar o quebra-cabeça, ficou uma coisa meio... sabe que vou te dizer que esse filme, pra mim, ele vai assim, daqui 2 meses eu esqueci dele. Eu só vou lembrar por causa do Christian Bale, que mudou a parte física dele, assim. Porque eu achei um filme cansativo e muito mal construído, assim, muito mal encaixado. Sabe aquela cena que eles vão entrando num saguão, tipo ele e a esposa, e aí todo mundo fica meio que olhando, não sei o que, e ela vira pra ele uma hora e fala assim, eles estão nos temendo, não sei o que. Eu falei, quê? Como assim tô te temendo? O que foi que você fez até agora pra tá te temendo? Tipo, assim, eu achei a construção do personagem ali completamente, assim, esquizofrênica, meio maluca, entendeu? Aí, realmente, eles pegam esse personagem desse soldado que depois acaba, né, morrendo e o coração dele vai pro Dick Cheney ali. Tipo, você olha aquilo e fala, o que é isso? É uma tentativa de ser irônico, sabe? O coração do soldado que ele mandou pro Iraque, não sei o que, foi pra ele. Veja só como esse cara é um cara sanguinolento, que luta pelo poder e não sei o que, lá. Mas, assim, a construção dele, pra ele chegar até ser vice-presidente, eu fiquei completamente confuso, assim, qual que foi a estratégia dele de chegar até ali, sabe? De eu chegar e falar assim, esse cara realmente é foda e chegou lá. Disso. Por isso que eu tiro salvo que é um filme sobre o Mourão, porque a política é feita de várias pessoas medíocres, gente, várias, e a gente tá vendo isso, obviamente, hoje no Brasil, tanto de gente medíocre na política. O engraçado é que, pra mim, uma das partes que mais funcionam do filme é exatamente essa parte da construção dele até chegar... Tipo, tem um final no meio do filme. E pra mim o filme funciona razoavelmente bem até aquele final engraçadinho que a gente vê os créditos passando e ainda falta metade do filme, sabe? E aí depois, quando realmente ele vai ser o vice, é quando eu acho que o filme começa a desandar real, sabe? Assim, tipo, ele passou aquele tempo todinho pra chegar nisso e, tipo, pareceu, enfim, vazio. Mas, assim, de modo geral, eu acho que ele é muito mais dinâmico na primeira parte do filme do que na segunda, que deveria, talvez, ser a parte mais importante e segurar o público, porque, de fato, é a história que ele quer contar. Ele quer mostrar quando ele era vice do Bush. Então, não sei, sabe? Muito tempo pra construir aquilo, pra chegar lá e não apresentar uma coisa muito coesa, apresentar uma coisa meio picotada, né? Eu gostei muito das percepções que ele traz, né? Por isso que eu comentei a ideia de querer ver um documentário. Essas percepções sobre o marketing, sobre como eles fazem as escolhas. Tem até aquela cena pós-créditos que eu achei muito legal, assim. Tipo, o cara fala assim, esse filme basicamente é obviamente liberal, né? Que seria o, sei lá, de esquerda, o equivalente ao que a gente aqui no Brasil falaria de esquerda, né? E daí os caras começam a brigar e tal. Então, assim, mas ele traz umas coisas, umas percepções sobre política e sobre como as coisas aconteceram, que são muito interessantes, tipo, do tipo, as guerras não são feitas porque eles odeiam os países não, isso é um discurso. As guerras são feitas por outros motivos muito
anteriores, né? Sim, e eu acho que por isso ele é interessante, mas o problema é essa liga que parece que não dá, né? Não, mas, eu enfim. concordo, com isso eu concordo. Eu acho que o filme ele consegue realmente mostrar pra gente outras camadas da política. Isso eu acho super interessante. Mas eu acho ainda assim um filme extremamente assim cansativo. É um filme que eu acho ele pouco encantador, sabe? Eu já vi outros filmes que tratam de temas políticos e tal, de uma forma muito mais simpática ao público em geral. Eu acho assim que, por exemplo, se eu fosse um americano, tivesse vivido isso, visto toda essa questão, conhecesse o cara e tal, provavelmente eu ia assistir esse filme com mais vontade de entendê-lo, assim, e tal. Agora, assistindo ele daqui do Brasil e tal, conhecendo esse personagem agora, pra mim ele é um filme que ainda derrapa em muitas coisas, Deixa eu fazer um paralelo, Rafa, que eu acho que é interessante. Eu acho que esse filme faz sentido realmente pra quem acompanhou a história e já conhece. E tá meio que revisitando com esse olhar irônico, sarcástico. Pra fazer um paralelo interessante, assim. Quando saiu aquele filme O Chateau, o Rei do Brasil, né? Acho que ele saiu na Netflix um tempo, não sei se ainda tá. Eu lembro quando ele saiu, assim, eu falei, pô, que legal, aquele filme que demorou tanto tempo pra ser feito e tal, quero ver. Eu assisti e eu não me conectei com a história, e ele tem essa proposta, né? Ele é todo irônico, ele vai e volta, ele é malucão, mostra o cara no hospital, depois mostra ele relembrando as coisas e tal. E eu lembro que quando eu comentei com a Grécia, né? Aqui das Matildas, né? Eu comentei com ela e ela falou que adorou. Ela falou assim, nossa, adorei o filme e tudo mais. Eu falei, nossa, eu não consegui me conectar. E ela falou assim, é porque eu li o livro, então eu queria ver, né, e tal. E aí eu falei, pô, faz todo sentido. Ela já estava conectada com a história. Então não sei se pra vocês faz sentido, mas eu acho que talvez seja um pouco disso, né? Pra quem viveu tudo, leu as notícias na época, acompanhou tudo, chegar lá e ver isso com esse olhar tão sarcástico, é quase que uma espécie de catarse com processar tudo o que aconteceu, né? Eu realmente não acho nada difícil me identificar com ele, porque, assim, primeiro porque são acontecimentos recentes, né? O World Trade Center, a Guerra do Iraque, a Guerra no Afeganistão e tal. Mesmo que a gente não conheça, eu acho que é um baita paralelo com a política do Brasil e com a política de boa parte dos países, sabe? Eu acho que a política é repleta de gente medíocre que simplesmente quer mais poder ou mais dinheiro. E consequências tenebrosas vêm por isso. E aí eu acho que o filme mostra isso. Era um cara que ele só queria subir da vida, ele só queria impressionar a mulher, queria uma sala legal, sabe? Daí ele foi crescendo, aprendeu a controlar bem os idiotas, por isso que eu acho que ele é bem parecido com o Mourão. E olha o estrago que ele fez, sabe? 2 guerras que mataram milhares de pessoas simplesmente porque ele queria um pouco mais de dinheiro e poder. E era um cara extremamente medíocre. Então, eu acho que super dá pra fazer o paralelo dele com a política nacional e acho que por isso eu não tive essa dificuldade de me conectar dele e eu gostei muito de como o humor dele funciona, sabe? Eu lembro que eu gostei muito da cena do restaurante, né, que chega o garçom e fala, não, vocês podem, e aí ele apresenta as situações políticas, né, e o que pode acontecer. É tipo o cardápio político. Eu achei isso pesado, gente, fazer piada com tortura, eu achei pesado. Eu ri, mas depois eu fiquei Não, a piada não é com a tortura, né? É do tipo com a situação. E é realmente o olhar sarcástico e que o filme tem, né? Assim, nisso sim, ele é interessante. Mas, enfim. Mas eu acho que ele seria mais interessante se ele seguisse esse padrão desse tipo de sacada divertidinha o tempo todo, sabe? Assim, ele tenta, mas não necessariamente as piadas são tão efetivas o tempo todo. Essa eu acho que eu acho que ele tem em alguns momentos piadas bem efetivas, mas de um modo geral é aquilo que eu tava falando antes, eu acho que ele meio que se perde nele mesmo, sabe? Essa é a sensação que eu tenho também. Tanto que assim, eu acho que uma das virtudes do filme, apesar de não ser um filme pro meu paladar, eu acho que ele é um filme que a grande virtude dele é justamente essa parte da montagem. Apesar de achar isso também, que ele se perde também um pouco na montagem da metade para frente. Mas eu sinto assim que essa é uma das virtudes, porque ele trata de um tema pesado com essa ironia, com essa brincadeira irônica e tal, e até essa cena do restaurante eu acho ela interessante justamente nesse ponto de vista de ser algo irônico, mas de toda forma eu acho também isso, que é um filme que tipo, ele
para mim, ele continua sendo confuso. E é um filme que eu não tenho vontade de revisitá-lo, entendeu? Ele é um filme que, para mim, assim, eu assisti ele porque a gente precisava falar dos filmes do Oscar. Porque, assim, eu tinha achado interessante, para mim, o que estava chamando mais atenção, confesso para vocês, era a metamorfose do Christian Bale. Eu queria saber assim, pô, o que esse cara fez? Será que ele ficou parecido? Não ficou? O que esse cara fez? Nossa, mas mais uma, né? Eu adoro o Christian Bale, mas eu tô com preguiça disso. Tipo, agora ele todo ano vai fazer alguma mudança física pra concorrer ao Oscar. Pois é, não, tanto que ele deu uma declaração recente falando que ele parou com isso, né? Porque ele falou que o corpo dele não aguenta mais, assim, tipo, é muita mudança. Sim, mas faz muito mal, gente. Coitado do estômago dele. É, exatamente. Pois é. Muita estria que ele deve ter de ficar emagrecendo, engordando mais. Pois é, assim, pra mim esse filme chamava muito mais atenção por esse motivo do que por qualquer outra coisa. Então, assim, eu fiquei realmente, assisti o filme e tal, mas eu achei ele bem assim, sabe, complicado e tal, não achei que ele foi tão didático, assim. Você pega, pra mim, pelo menos, assim, eu consegui pegar os grandes pontos do filme, né, as grandes mensagens e tal, consegui entender ali, mas olha, pra mim, assim, pra mim, questão de quando a gente fala de filme político, justamente essa construção é muito importante, sabe? Por isso que eu gostava tanto de House of Cards, gostava tanto de outros filmes políticos, porque eu acho legal essa construção, essa mentalidade. Tá, ele quer o poder, por onde que ele vai fazer para chegar lá? Ele pode ter sido pelo acaso? Pode, não tem problema, mas assim, me faz entender um pouco mais sobre isso, sabe? E esse filme, pra mim, ele não traz isso, é tudo muito jogado e ele usa dessa ironia que eu acho interessante pra justificar algumas coisas, mas não sei, pra mim não foi um filme que me encantou, que me fez refletir sobre o nosso lado político mesmo e tal. Eu achei um filme bem maçante, assim, de verdade. Você falou de House of Cards, ele inclusive tem a cena House of Cards, né? Que no final ele quebra a quarta parede, ele começa a falar. E eu odeio essa parte. Porque eu acho. Eu tô muito revoltada hoje. Eu acho que o filme, ele é muito honesto em assumir que ele tem um lado. Eu acho que, tipo, não fica nenhuma dúvida de que é um filme contado do ponto de vista liberal, criticando republicanos. Então, eu acho ele muito honesto nisso. Inclusive, acho que a bilheteria ruim dele também é por parte disso. E aí, chega nesse final e ele assume, tipo, a voz do próprio personagem, algo que ele não tem direito de fazer, sabe? Então, eu achei que ele quebrou a própria lógica. Você estava contando de um ponto de vista que você estava deixando claro que era parcial, e aí você meio que tentou tomar a voz do protagonista. Eu achei isso um pouco desonesto, pra falar a verdade. Gente, vamos dar então nossas notas para esse filme? Vamos lá? Vamos trazer aqui o quanto que a gente gostou de Vice, esse filme aí com Christian Bale, com a Amy Adams, com o Steve Carell e tal, tantos outros atores famosos aí. Dessa vez eu vou começar dando as notas aqui, e eu vou dar para esse filme 2,5. É uma nota que eu acho justa, porque eu acho esse filme bastante mediano, assim. Eu acho que ele consegue trazer algumas coisas interessantes pra gente, mas em outros momentos, assim, ele é cansativo. Eu acho que filmes desse tipo, eles precisam ser mais didáticos, entendeu? Senão eles não, pra mim pelo menos, eles não são de fácil digestão. Eu não gosto de sair do filme tipo com ponto de interrogação, muito pelo contrário. Se fosse um filme que se vestisse como biografia, queria saber da vida desse cara, como é que esse cara chegou lá, como que ele se fez na política, o que ele fez para chegar no poder, quais eram as convicções dele e tal. Eu queria entender mais essa parte biográfica. Beleza, eu posso entender esse filme como não sendo um filme biográfico, então eu vou entender esse filme como, não, vou contar a história do vice-presidente que tomou o poder dos Estados Unidos no governo Bush e que foi o responsável pela guerra no Iraque e no Afeganistão. Então é outra história, não é uma história biográfica. Ele pode ter rascunhos ali, né, biográficos, mas ele não é exatamente uma história biográfica. Ok. Então, assim, eu acho um filme bastante confuso na sua essência, sabe? E aí eu acho que isso que dificultou ser simpático a esse filme. Por isso eu vou dar 2,5, que eu acho que é um filme bastante ok e que pode ser um filme que assim,
pode ser visto por conta da transformação do Christian Bale, toda a sua performance ali, que ficou realmente muito igual ao cara, o cara real, né? Então eu acho que por esse fator vale a pena o filme ser assistido. Fora isso, a montagem é interessante, a trilha é interessante, as ironias são interessantes, mas assim, pontos soltos nesse mapa aí, entendeu? E você, Larissa, quanto que você vai dar? De 0 a 5 para esse filme, podendo ser nota quebrada, quanto que vamos dar aí para Vice? Por mais que eu tenha passado bastante tempo metendo pau, o resultado final, eu gosto do filme, porque eu gosto de comédias políticas, eu gosto do efeito que elas têm, acho que elas são mais eficazes do que drama às vezes, né, porque política é feita de jogos. Por mais que eu acho que a direção, eu não acho que o Adam McKay merecia ser indicado a diretor, tem vários diretores melhores que ele esse ano. A montagem eu fiz algumas críticas também, mas eu acho que no geral funciona tudo. Mas eu acho que o resultado final é um filme que consegue divertir e levantar questões políticas muito interessantes. Então eu vou dar pra ele 3,4. 3,4, tá aí. Você tá ficando boi da nota, hein? Olha aí. Tô chutando aqui. Muito bom. E aí, Carissa, e você? Quanto que você vai dar pra Vice? Eu também vou dar 2,5. Eu acho que é isso, é um filme regular, sabe? Eu acho que ele tem... que individualmente a montagem tem pontos interessantes, as interpretações, algumas são bem interessantes. Acho que o roteiro tem seus momentos, mas ele se perde um pouco. Então eu acho que tudo é aceitável, mas não necessariamente casa bem e fica bom. E eu confesso que eu fiquei um pouco... Eu esperava mais, porque eu realmente gostei de A Grande Aposta e, enfim, e eu gosto de comédias políticas. Então, além de tudo, eu fiquei meio... Não que a minha nota tenha a ver com isso, com o fato de eu ter esperado mais do filme, mas eu esperava uma direção melhor, na verdade. Não recebi isso, mas assim, de modo geral, eu acho que é um filme regular. Não acho que é um filme ruim, mas também podia ser melhor, né? É isso. É isso aí, legal, legal. E aí, Dan, quanto vamos dar aí pra tirar essa média de Vice? Eu vou dar uma nota irônica também, porque o filme é irônico, então mas é isso, assim, é um filme que realmente tem muitas coisas boas, tem muitas coisas interessantes, muitas decisões acertadas, no fim das contas tem toda essa maluquice, fica essa sensação ruim, e é muito louco, porque a gente conversando aqui me deu muita vontade de rever o A Grande Aposta, mas enfim, vou depois botar ele na minha lista, mas esse especificamente, enfim, talvez daqui a alguns anos pra gente, sei lá, revisitar com outra cabeça, talvez. Mas hoje, no dia de hoje, a minha nota é 3,45. Caraca, 3,45. Tá aí. Muito bem. Foi a mais alta de todas. E eu acho que ele foi quem mais falou mal do filme. Mas eu sou assim, engraçado. Eu sou bonzinho na hora da nota, mas 3,45 é tipo assim, é um filme bom, bacaninho. Nossa, eu também sou assim. Pra eu dar uma nota ruim pro filme, ele tem que ter ofendido minha mãe, assim. Sou muito boazinha pro nota. Pois é. Agora, se a gente pegar aqui os 3,45 do Dani, 3,4 da Larissa, 2,5 da Carissa, 2,5 meu, estamos carimbando aqui pra Vice a nota de 2,96. Olha aí que maravilha. Esse filme não podia ser nada mais do que Vice, né? Vice, entendeu? Vice. Dearest Queen, you are mad. Giving me a pallet. Giving me a pallet. Giving me a pallet.